Por exemplo, a gente discutiu aqui já. Olha, onboarding, aquele ritual de onboarding, ou seja, o profissional entrou dentro da empresa, vai conhecer todos os setores do hospital, eu vou mostrar a equipe para ele, eu vou acolher esse profissional que está chegando. Quando que eu devo fazer isso, entendeu? A falta de rotina é tipo assim, um dia eu faço, no outro eu tô muito corrida aqui, eu não faço, entendeu? Aí daqui 15 dias eu faço de novo. Ou seja, aí você pega uma despadronização, certo? Aí a pessoa começa a sentir que o outro que não fez não é importante, então vira assim, uma loucura. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Por que será que fez, apresentou a equipe inteira para Maria, mas para mim não apresentou? Esse simples erro, falta de rotina, pode gerar um problema. Então, a gente combina, que eu faço hoje com as minhas equipes, tá? Equipe de coordenação, de direção. Aquilo que é obrigatório, tá? Então, essas rotinas que a gente chama de rituais, que são obrigatórios, eles não estão em negociação. Se for parar de fazer, tem que trazer numa reunião para a gente ver se vai tirar ou não, entende? Mas tira para a empresa inteira, não dá para tirar só para uma das unidades. Por exemplo, quer ver um ritual? A gente faz toda semana reunião de setores. O que é essa reunião de setores, gente? Eu trago a equipe de auxiliar de limpeza junto com a equipe de coordenação daquela unidade, certo? E as auxiliares de limpeza, elas têm um momento ali para falar tudo que elas quiserem falar. Então vai chegar lá no Isaac, olha, a gente tá com falta de pano, a gente tá com falta de produto de limpeza, a gente tá, olha, eu faço o meu plantão, dá tudo certo, entrego tudo limpinho, mas tô pegando sempre plantão sujo, sabe esses problemas que tem ali? É louco isso, gente, mas muitas vezes nós, como gestores, a gente deixa um probleminha desse se arrastar por 6 meses, um ano, às vezes anos. Então, essa reunião de setores é o seguinte, é pra gente dar um ponto final ali. Nós vamos, não é ponto final do tipo, vai resolver tudo, mas assim, nós vamos gastar energia para resolver. Então, por exemplo, numa dessa daqui, toda a equipe de gestão, a gente já sabe, quando eu estava na função, eu fazia isso, inclusive, tá? Então, vinha alguma queixa. Se era uma queixa que eu já sabia a resposta ali, quero pintar a parede de rosa. Não, parede de rosa não dá, porque não faz parte do padrão da marca. Eu já dava o retorno e explicava o porquê. Agora, tô recebendo um plantão sujo. Olha, então, vamos fazer o seguinte, continua fazendo o seu trabalho de forma excelente, que eu vou monitorar, eu vou chegar aqui na troca de plantão, não vou falar nada que você me falou, mas eu vou verificar se está acontecendo, e se estiver acontecendo, eu já vou tratar, tá ok? Não vou expor ninguém, ok? Então é assim que eu faço, gente. Aí no outro dia eu estava lá, 7 da manhã, recebendo plantão e vendo como é que estava. No outro também, 7 da manhã. E assim a gente vai dando resposta para a equipe, sabe? Essa reunião de setores é para a gente mostrar o quê? Que nós, como líderes, nós somos resolutivos. Então, assim, é uma reunião obrigatória. Estou dando só um exemplo, tá? Então, a gente está falando aqui dos problemas que causam esse caos operacional, certo? Beleza. Quer falar? Alguém quer falar? Pode falar. Não sei se tem alguém na tua frente, Nayana, deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo ver aqui. Não, acho que pode falar. Hoje aconteceu a reunião da recepção, né? Eu gosto muito de fazer essas reuniões bem no início, para nós termos o nosso processo de alinhamento, tirarmos as nossas dificuldades. E uma coisa que eu vejo muito, né, entre recepção e a equipe veterinária, né, são as dificuldades que se encontram. É muito nítido, Alan. Então, assim, eu vejo um processo de a recepção depender de um processo no qual o veterinário está ali e o veterinário depender de um processo no qual a recepção. Então, muitas das vezes, a minha maior dificuldade é fazer a conciliação. Eu tenho a doutora Dagmar, né, que geralmente está sempre muito presente nas reuniões da recepção, para que a gente possa fazer esses alinhamentos, né, trazendo um processo, né, básico, né, digamos, a demora que muitas das vezes é para chamar um paciente, né, em que torno seria de 15 minutos, 20 minutos, infelizmente ele vai agregando ali diversos momentos. Do médico veterinário, mas aí já vem a parte da recepção também, se é o processo certo de cadastramento, se é o processo certo de pesagem do paciente, que a gente sabe que é um processo importante, principalmente para pacientes que vão fazer medicações, internação. Então, eu vejo que ali, essa intermediação entre as duas partes é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade de lidar. E sempre vai ter, viu, Nayana? Sempre vai ter, só que tem que ser controlado, tá? O que acontece, gente? Olha que exemplo bacana isso daí. Você falou que a recepção às vezes vai chamar o médico, aí o médico às vezes tá ocupado, às vezes faz um corpo mole ali e tal, e a recepcionista fica sem saber como agir, ela fica doida porque o cliente tá ali pressionando ela, tá de cara feia ali, e ela fica ali. Então, olha só, por isso que eu falo, é importante a gente criar os principais protocolos e alinhar com toda a equipe. Então, por exemplo, nesse ponto específico, né, a gente criou um protocolo 15-30, tá? O que é esse protocolo 15-30? Em até 15 minutos. Se esse paciente não foi atendido, eu estou falando de pronto atendimento, tá? Aqueles agendados, a gente tem que atender em até 15. Mas de pronto atendimento, chegou ali sem marcar e tal. Então, até 15 minutos. Não teve nenhum atendimento veterinário, a recepcionista chama um enfermeiro para fazer uma triagem. Essa triagem é mais um exame físico ali, para acalmar o tutor, e eu ensino como fazer essa triagem, certo? Passou. Antes de chegar a 30 minutos, não veio nenhum médico veterinário ainda para fazer o atendimento, já é um sinal de alerta gravíssimo, né? A recepção, ela tem que achar um médico veterinário. Se ela não achar, ela é obrigada a procurar alguém da coordenação, alguém da direção para resolver o problema. E aí, o que é importante? Nós alinharmos isso tanto com a equipe veterinária, quanto com a equipe de enfermagem, quanto com a equipe de recepção. Por quê? Porque depois, até esse treinamento aqui, eu falei também, todo treinamento eu falo, o médico veterinário não adianta ficar bravo com a recepção. É um protocolo que já foi estudado da instituição e não tem o que fazer. Se ela não achar ninguém para atender, ela vai ter que procurar a direção. E aí a direção vai ver o que está acontecendo. Claro que, se for uma situação que não tem como mesmo, aí a própria pessoa, o próprio coordenador médico já entra e faz o atendimento. Agora, não, poxa vida, tem alguém ali que poderia, né, sair do que está fazendo ali rapidinho, fazer um atendimento, tudo, aí a gente puxa a orelha, entende? Então, tudo isso
todos esses processos, eles têm que ser alinhados com a equipe toda, para não ter essa confusão. Por isso que a reunião de setor é muito importante, porque às vezes surgem essas confusões. Aí a gente explica para um e depois na outra reunião de setor a gente anota para tratar com a equipe. Às vezes nem na reunião de setor, a gente convoca uma outra reunião, dependendo assim, da gravidade, né, do assunto, a gente convoca uma outra reunião para tratar o tema, tá? Mas tudo, gente, a gente ensina a equipe, tá? É tudo cultural isso aí. A gente tem que ser executor e resolutivo, sabe? Não pode ter esse mimimi, essa coisa. Tem, tipo assim, tá errado, assume o erro, vamos pro próximo, entendeu? Tá? Então, beleza, falta de rotina, então, a gente já falou. Então, por exemplo, lá no laboratório, poxa, tem que fazer reunião, tem que fazer a manutenção semestral lá. O ar-condicionado, ele tem que fazer a manutenção. Quem que tá vendo isso aí? Né? Então, se não tem, é outro problema aqui, ó. Terceiro ponto, então, falta de responsável. Se não tem um responsável para cumprir esse determinado processo, esquece, não vai dar certo. Todo setor tem que ter um pai, toda atividade tem que ter um pai, entende? Então, por exemplo, ó, gente, isso é muito sério. Imagina que entrou uma recepcionista lá no hospital, ela está há 30 dias. Eu já sei o quê? Eu já sei todo o treinamento que ela recebe, eu já sei quem treina, e eu já sei quem acompanha essa recepcionista para garantir que a execução vai estar dentro do nosso padrão, ok? Então, se de repente em 30 dias eu faço uma auditoria, eu capto lá no nosso saque, eu capto que, poxa, teve uma recepcionista que foi mal educada, que não atendeu o cliente, ou que ela deixou de responder 5 dias e tal, eu consigo, e de maneira muito racional, consigo visitar todos os processos. Primeiro eu chego na fulana, ou falando assim, ó, eu chego na Mariana. Mari, você recebeu o treinamento? Você fez o onboard? Você fez o treinamento de entrada? Passou aquele checklist de recepção? Você tem aí no seu celular? Aí ela me mostra, entendeu? Se ela tem tudo, ok, foi só uma falha pontual. Então a gente tá funcionando o processo, mas foi uma falha pontual. Agora, e eu já fiz isso, viu, gente? Eu já fiz isso, é meu trabalho fazer. Às vezes eu pego um meet com um colaborador lá de alguma unidade, eu pergunto para ele se ele fez o treinamento. Se não fez o treinamento, eu tenho que chegar no coordenador daquela unidade e tem que falar, viu, por que essa pessoa não passou por treinamento? Ah, porque não sei o que estava corrido. Eu falei, viu, isso aqui não tem negociação. Você pode, às vezes, estar sobrecarregado, colocar essa pessoa para exercer a função sem ter treinado, ok, tudo isso eu entendo. Mas como é que ela está há 30 dias aí e não recebeu o treinamento? Não pode, entendeu? Então a gente começa, vocês estão entendendo que, ó, eu tenho o processo, eu tenho a rotina e eu tenho o responsável pelas coisas. Se a gente deixar o médico veterinário, gente, responsável por atender o paciente, cobrar do tutor, fazer limpeza de leito, fazer acesso, limpar chão de recepção, qual que é a chance de dar certo, que aquele processo que a gente está na mente vai acontecer? A chance é mínima, certo? Sim ou não? Ótimo. E aí eu já percebi que a Nayana gosta disso. Outra coisa, falta de indicador. Nós precisamos ter indicadores, tá? Que indicadores que são esses? Ó, vou mostrar aqui para vocês, fica mais fácil. Cada setor tem os seus indicadores, tá? Mas tem alguns que, por exemplo, é da parte de gestão, que é o tema que a gente está aqui hoje. Vou mostrar aqui, ó, quer ver? Ó, isso aqui é um documento de atribuições, tá? Que vocês têm naquele link lá. Quem não recebeu pode colocar no grupo ali que a gente já compartilha. Tá? Aquele link que tem uma série de documentos, então tá lá no meio, esse aqui é o atribuições da equipe. Então vou colocar aqui, ó, no trabalho do diretor, certo? Então, diretor, o que ele tem, gente? Olha, ele tem uma série de indicadores aqui, ó. Tá? Então, ó, o tempo de break-even, ou seja, de empatar lucro com, empatar receita com despesa, tem que ser 3 meses. Então, a gente vai abrir a unidade lá junto com a Mari, né, Mari? Em 3 meses a operação já tem que se pagar, beleza? Tempo médio de espera. Então, aqui, ó, disponibilidade de agenda, tá certo? Isso aqui é para plano de saúde, tá, gente? No particular tem que ser bem mais rápido que isso, senão a gente perde todas, né? Mas num plano a gente tem essa tolerância aqui ao tempo máximo. Então, a gente tem taxa de ocupação aqui, ó, pesquisa de satisfação e o NPS, acima de 80 pontos. Nota geral das unidades acima de 9. Esse aqui é o meu indicador. Todas as unidades que estiverem abaixo de 9, eu tenho que entender o que está acontecendo. Todas as unidades que estiverem abaixo de 80 esse NPS, eu tenho que ver tudo. Eu tenho que fazer uma jornada do cliente ali para descobrir o que está acontecendo, beleza? O Google, a gente espera acima de 4,8. Então, tem outros indicadores aqui, ó, tem vários financeiros, né? Então, aqui a gente tem uma métrica que é 30% de todo o nosso faturamento, que ele venha de médico veterinário parceiro, porque isso me dá um ticket médio mais alto, porque todo encaminhamento ele tem ticket médio mais alto, tá, gente? E também é um bom indicador se o hospital está sendo referência naquela cidade ou não, tá bom? Então, taxa de crescimento mensal, então, olha o faturamento, lucro operacional, a meta na maturidade, que é 40% de EBITDA. Então, vou acompanhar, olha aqui, gente, tem um monte de indicador lá, taxa de óbito, tá? Média de diárias por paciente. Então, às vezes, tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, porque quando a média de diárias está 1,3, no exemplo, pode ser que a equipe está dando muita alta precoce, tá? E aí, alta precoce diminui a satisfação do cliente e diminui o faturamento, tá? E, claro, diminui também o que é o principal, né? Que é a assistência, assim, a nossa qualidade de assistência. A maioria dos pacientes, eles ficam em torno de 2 dias internados, tá? Então, tem que ser acima de 2,5. Agora, se tiver aqui 4, 5, quer dizer o quê? Que é ruim também, porque você está recuperando o paciente, está demorando muito para ele se recuperar, tá? A gente tem avaliação 360, ou seja, quando uma equipe, um profissional avalia a si mesmo e avalia outros pares dentro da empresa para saber como que está, número de cirurgia, número de anestesia, aqui, ó, percentual de materiais e medicamentos. Então, será que a gente está comprando mal? Ou será que está tendo um consumo alto? Né? Então, isso aqui eu tenho que acompanhar. E percentual de salários e encargos,
abaixo de 35%. Se tiver acima, pode ser que eu estou com a equipe inchada, e se tiver abaixo, pode ser que eu esteja com a equipe muito sobrecarregada, tá bom? Tem o ticket médio. Isso aqui, ó, vocês vão ouvir muito a gente falar, tá? O ticket médio por CPF de um atendimento particular, a gente consegue 1.700. O ticket médio de um CPF plano, em torno de 550, da coparticipação, tá? Então, isso aqui, ó, é outro ponto. Exemplo, se tiver um ticket médio, gente, de 200, de 230, pode ser que vocês estão tendo que atender muitos pacientes, tá? Para fazer um faturamento ok, entendeu? Então, a gente tem que sempre procurar, porque às vezes a gente busca número de clientes, certo? Só que se eu estou pondo um monte de cliente para dentro, meu ticket médio está caindo, significa o quê? Que eu estou perdendo eficiência. Eu estou trabalhando mais para faturar a mesma coisa. Tá? Então, o ticket médio tem muito a ver com qualidade de assistência. Serviços de alta complexidade, o ticket médio é alto. Tá? Agora, serviço que é muito amador, poxa, tem um médico lá que atende na recepção e faz tudo, provavelmente esse ticket dele vai ser muito baixo, porque não gerou valor para o cliente, entendeu? Ficou claro isso, gente? Tudo isso tem lá, viu, Tatiel, nesses documentos aí. Eu vou enviar novamente ali o link. Tá? Tem tudo lá, tem atribuição de equipe, tem isso lá no regulamento interno, tem memorial descritivo com todos os equipamentos que a gente tem que ter nas unidades, depois vocês dão uma fuçar, e tem esses POPs todos aqui que a gente está conversando, tá? Beleza, gente? Então vamos lá, próxima. Então vocês entenderam já que o caos operacional ele acontece através de falta de processo, falta de rotina, falta de responsável, falta de indicador, ou seja, quem não mede não sabe o que está fazendo, vai só pelo feeling, e o feeling engana, tá? Tem gente que é muito boa de feeling, tá? Tem gente que é águia, tá olhando ali já sabe que está errado. Mas tem gente que não tem essa percepção tão clara assim. E às vezes está deixando de atender bem o cliente, deixando de faturar por coisas ali pontuais que dá para melhorar, com treinamento, por exemplo. Bom, e a falta de rito de gestão. O que é rito de gestão? Tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu pego esses indicadores aqui, gente, eu olho e eles para ver como é que foi a semana, entendeu? E aí, baseado nos problemas que eu encontro, por exemplo, vamos supor que o NPS de uma unidade deu baixo. Eu vou lá, olho o que esse cliente está falando. Vejo na operação se isso procede ou não. Se procede, vamos corrigir, como é que a gente corrige, entende? Então, o gestor precisa ter, gente. Mesmo que o gestor está na operação, tem que deixar ali 2 horas da sua semana para fazer essas análises, tá? Beleza? Então, o processo, gente, ele define como fazer, a rotina, ela define quando fazer, a responsabilidade define quem faz, o indicador mostra se funcionou ou não, e o rito de gestão garante que tudo esteja acontecendo da forma que tem que acontecer. Lembra do coordenador lá que eu falei? Ele também tem uma série de atribuições ali, ele tem um checklist dele, que ele tem que cumprir todos os dias. Então, exemplo, Nayana, você que está chegando agora com a equipe aí, né? Todos os dias, o nosso coordenador, seja o administrativo, seja o médico, eles passam e olham o hospital inteiro. Fachada, estacionamento, recepção, consultórios, olha tudo, certo? Nesse olhar, ele já vai direcionando a equipe para fazer o que é preciso. Depois, o coordenador administrativo, ele chega e vai olhar todas as mensagens, ele vai auditar a mensagem, ver se tem alguém que ficou com alguma informação pendente, se a recepcionista está atendendo de acordo com o que precisa, se o tempo de resposta está rápido ou não. Aí o coordenador médico, enquanto isso, ele está pegando todos os pacientes que estão internados, vendo prescrição, alinhando comunicação com o médico veterinário que encaminhou, sabe? Ele está fazendo tudo isso. Ele não atende esse coordenador, tá, gente? Ele não atende, ele fica só nessa organização, só orquestrando. E aí, que mais? Depois ele vai auditar todos os prontuários de atendimento, enquanto a equipe da internação está colocando aquilo que ele direcionou lá para andar, depois ele volta para ver se foi executado ou não. Então, praticamente assim, amanhã dele é fazendo essas auditorias. À tarde, a gente deixa para algumas demandas que a gente chama de demandas administrativas. O que seria isso? Eu preciso ver o veterinário que mais faturou na unidade, que eu quero dar uma premiação para ele. Eu preciso ver se o treinamento que eu fiz na semana passada surtiu efeito. Aí tem uma técnica que a gente chama, que é pergunta de corredor. Isso é técnica. A gente que inventou, mas é técnica. Então, o que acontece? Vou lá, Renato. Eu treino T-Fast com o Renato lá. E eu explico para ele o que é uma linha B, o que ele vai encontrar no edema cardiogênico, no edema não cardiogênico, como é que é a ventilação desse paciente, quanto que a gente indica, tal. Eu treinei ele tudo. Aí, na semana que vem, eu encontro ele no corredor. Eu falo assim, Renato, eu preciso te fazer uma pergunta, cara. Como é que a gente vai identificar se o edema ele é cardiogênico ou não cardiogênico? Desse jeito, bem informal. Eu já vejo se o cara tá estudando ou se ele não estudou, o que ele tá fazendo ali, entendeu? Se tá muito fora, Renato, aí eu chego com você, Renato, vamos fazer uma reunião aqui? É o seguinte, Renato, você lembra? Não, ó, gente, isso aqui não é cultura do medo, tá? Isso aqui eu já alinhei tudo com ele, já alinhei tudo. Assim, o Renato já sabe o que a gente tá esperando dele. Aí eu já chego para ele e falo, você lembra que eu alinhei com você quando a gente te contratou, que você teria que estudar muito, porque ó, tem que fazer essa diferenciação dos pacientes, a gente recebe muito paciente crítico. Não, eu lembro, tá, então, mas eu te fiz uma pergunta, cara, que é básico para quem trabalha com paciente crítico. E aí você não soube responder. Mas tudo bem, eu entendo que você está no começo agora, vamos fazer um acompanhamento. Qual o prazo que você... Olha o prazo, gente, tá? Qual o prazo que você precisa para que você saiba me responder isso e tudo sobre dispneia lá do paciente? Ah, não, eu preciso de 15 dias. Ok, então, 15 dias, Renato, a gente volta a conversar. Beleza? Então, depois dessa conversa, o Renato já sabe que ele tem 15 dias. Se ele não estudar, ele roda. Entendeu? Eu não falo nada, não ameaço, não falo nada, mas é que já fica meio que subentendido, entendeu, gente? Tá? Então, isso é cultura de aprendizagem. Beleza? Ótimo, então. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento.
Dúvidas aqui, gente, ou não? Pode seguir? Como é que é o nome da técnica? É pergunta de corredor. Essa é a técnica. Boa. E às vezes, assim, Renato, às vezes eu pego, assim, até um caso que a gente tá atendendo, sabe? Por exemplo, isso funciona muito para UTI. Uhum. Eu vou chegar numa unidade, eu vou para Ribeirão agora na quarta-feira. Uma das primeiras coisas que eu faço, eu vejo como é que tá a unidade, chego lá na UTI, a UTI é um bom termômetro para nós, tá? Então eu chego lá na UTI e eu pergunto, para quem estiver lá, eu pergunto, viu, o que tá acontecendo com esse paciente aí? Aí, só pela pessoa começar ali a articular, eu já sei se ela sabe o que ela tá falando ou não. Então, por exemplo, ela fala assim, então ele tá com acidose metabólica grave, que é um doente renal e tal. Aí eu solto lá, então, você repôs já bicarbonato? Aí se a pessoa me responde assim, ó, não, eu tô hidratando primeiro, para depois a gente repor tudo, eu falo assim, maravilha, essa pessoa tá sabendo, ela tá, tipo assim, tá consciente. Agora, se a pessoa vira e fala assim, bicarbonato? Mas como assim, repõe bicarbonato para doente renal? Aí, cara, tá fora, tá muito fora, entendeu? Então, assim, essas perguntas são muito chaves para mim. E na entrevista eu faço muito, sem a pessoa perceber, às vezes, entende? Qual que caso que você atende mais? Eu atendo o atropelamento. E o que você faz, cara? Tipo, porque a gente tem uma casuística alta aqui. Como que você faz? A pessoa tá ali sendo avaliada, ela nem sabe, entendeu? Sim. É importante demais isso, viu? Importante, a gente, né, tem que cuidar ali, né? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ver o próximo ponto aqui que eu separei. Passagem de plantão. Olha só, que coisa. Eu acabei de pegar isso aqui, gente, hoje. Por que a passagem de plantão é importante? Primeiro, ela define que tipo de informação é importante a gente passar, certo? E estrutura uma comunicação clara. Já viram troca de plantão, onde o profissional vai passar para o outro, ele fala assim, olha, essa tutora aqui é uma idosinha, nossa, mas é gente boa, ela gosta muito né, do cachorrinho, e ela dá patezinho todo dia, come salmão, nossa, você viu que chique, não sei o que, começa a inventar moda, entende? E o principal ali, que é tipo assim, ó, esse paciente precisa de transfusão nas próximas horas, às vezes não é passado. Então, por isso que a gente estabelece um método de troca de plantão que chama SOAP, ou seja, o SOAP. Então, vocês vão ter isso aí também lá nesse link e nessas aulas que a gente disponibiliza ali, eu explico bem isso, tá? Mas o S é o de subjetivo, ou seja, eu vou passar ali se o paciente alimentou, se ele bebeu água, se ele urinou, são as necessidades fisiológicas dele, qual o comportamento, entendeu? Mas de forma muito rápida. O O é as observações que são, assim, quantitativas. Então, ou seja, eu vou falar de exame físico, certo? Eu vou falar de exame laboratorial. Então, o que a gente viu? A hemoglobina está 5, por exemplo, eu tenho que colocar aí nessa fase. O A é o de avaliação, ou seja, o que eu avaliei, qual é a conduta que eu coloquei nesse paciente mediante esses exames. Então, vou lá, dipirona, transfusão, serênia, antibióticos, ceftraxona na dose tal, não sei o quê. E o P é o plano. Qual é o próximo passo com esse paciente? O tutor autorizou mais um dia de diária, tutor exigente, e o paciente vai realizar, então, a transfusão nas próximas 12 horas, certo? Então, estou dando exemplo aqui. Então, vocês percebem que essa troca de informações, essa troca de plantão, ela fica estruturada. Todo mundo, o hospital inteiro, sabe que essas informações estão nessa ordem. No meio do dia, Renato, Roberto, eu quero pegar uma informação de exame. Eu não vou precisar ler aquele boletim gigantesco para achar. Eu vou lá no A, eu vou lá no O e vejo todos os exames que foram realizados lá no paciente. Tá? Eu quero saber qual que é o próximo passo com esse paciente. Não deu tempo de eu ler esse boletim e tal, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá no P, entendeu? E vejo que foi alinhado lá com o tutor. Então, isso é muito interessante. E na recepção também tem troca de plantão, tá? Elas trocam plantões, por quê? Porque fica pendência de um dia para o outro, ou de um período para o outro, certo? Também tem uma forma correta de trocar. E aí é muito legal vocês estarem nesses grupos de troca de plantão, porque também é uma forma estratégica de vocês verem se os processos estão acontecendo. Então, por exemplo, eu acompanho troca de plantão quase toda semana, assim, eu vejo, tá dentro do meu checklist lá, para ver se funciona. Aí eu peguei aqui, ó, uma troca de plantão de ontem para hoje, gente, com um monte de pendência, um monte. Tipo assim, ó, eu gosto de falar o que a gente faz mesmo, viu, gente? Eu não escondo nada. Ó, tá aqui, ó, Luna Letícia, tutor está aguardando retorno, tem 4 dias. Fez uma tomografia e foi solicitado o PCR, não sei o que, e colocou um monte de coisa. Isso aqui me deixa doido, entendeu? Então tem vários, né, que tem tutor que está esperando 2 dias, tem outro 4 dias. Então, assim, não é normal, não é rotineiro a gente ter isso. Então, teve alguma falha ali. Eu já vi isso daqui, passei para a equipe para realmente trazer essa cultura para dentro da empresa, entendeu? A gente é resolutivo. A gente não fala 4 dias. Oi, Erlis. Como é que é esse checklist? Porque a gente estava até usando a ajuda do SimplesVet, que o pessoal no final do dia eles mandavam no WhatsApp mesmo, que foi atendido, foi que teve de atendimento, mas como é que funciona esse checklist? Porque realmente ficava com esse tipo de problema. Inclusive, eu não sei se vocês utilizam aqui, desde ontem eu comecei o pessoal não começou a enviar a receita. A primeira receita tinha print, se tiver outra receita, o pessoal pega no sistema do SimplesPet. Eu não sei como é que funciona, porque eu tive um problema com o tutor. Não enviaram uma receita, ficou outra pendente. E aí eu tive maior dor de cabeça. Enviaram a receita? E tinha 2 receitas no sistema. Fizeram uma primeiro, 2 horas depois teve outra. E o veterinário falou que avisou a recepção disse que o veterinário não avisou e ficou com problema para me resolver. E aí hoje em dia eu falei assim, olha, a primeira receita, se o tutor estiver aqui, é impresso, entregue na hora, ok. A segunda receita que vocês fizerem agora não é enviada, só é repassada. A receita está disponível no sistema. A gente está tentando unir o cliente com a clínica, fazendo meio que, olha, todas as receitas de exame sai pelo SimplesPet. E eu estou treinando a recepção para ter esse vínculo, com foto do paciente, com tudo. É isso aí, você fez certinho. Tá correto, tá? É que você falou uma coisa aqui, eu lembrei de outra coisa que não tem nada a ver com o teu assunto aí. Mas a gente tem que tomar cuidado também,
os processos não serem muito burocráticos, tá? Porque, olha só, gente, isso que você fez, Ayrton, tá correto, tá? Mas eu tô dizendo assim, vocês concordam, gente, que papel aceita tudo? O papel aceita tudo. Se a gente quiser colocar qualquer processo aqui, que vai, nossa, eu fiz um processo aqui, Renato, que vai solucionar o problema da tua vida, certo? Aí eu falo assim pra você, ó, coloca em prática lá. No dia seguinte, você vê que o negócio é tão mirabolante que não vai dar certo, vai ficar igual a lei que não pega, entendeu? Então, não adianta. O processo, ele precisa ser aplicável, tá? E temos que tomar cuidado com o excesso de burocracia. Nós, como donos de empresa, a gente tem a tendência de, saindo da operação, a gente quer ter o controle, né? A gente quer ter, nossa, isso aqui tudo, nossa, tem processo para tudo aqui. Você burocratiza demais, não sai nada. Essa é a verdade, entende? Então, a gente tem que sempre, gente, focar nos principais pontos que geram desgaste. Aí, Ellison, nesse caso aí, agora voltando para o teu caso, se isso é uma coisa recorrente, você precisa de trazer um processo claro, definido e treinado lá na entrada lá no treinamento de entrada. Agora, se isso acontece, uma vez a cada 15 dias, poxa, é chato, a gente sabe que é chato. Que nem o tal da falta de retorno de exames, né? Isso aí a gente até hoje, a gente fica batendo cabeça ainda, melhorou muito, mas como depende do profissional lá, às vezes o cara passa uma semana ali, ele não olha os exames que ele tem que dar em retorno, aí tem que ir em cima, tem que explicar, tudo, tem que orientar. Aí sim, nesse caso tem que desenvolver o processo. Vocês estão entendendo isso ou não? Ficou claro? Vocês vão desenvolver processo para aquilo que gera desgaste, muito desgaste, toda hora, tá? Agora, aquilo que acontece, que nem eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar muito claro isso. Teve um dia eu fui numa reunião de gestão, tinha alguns donos de clínicas e tal, aí teve um cara que ele falou assim, cara, vocês recebem antes a consulta ou vocês recebem depois? Aí, na época, eu só atendia em particular, né? Falei assim, ó, a gente recebe depois só, né? O cliente passa por consulta, a gente indica tudo que precisa, depois ele faz o pagamento ali na recepção. E os outros colegas também, tudo dessa forma aqui. Aí ele falou assim, não, eu recebo antes. Aí, gente, eu entendi por que a fama do cara era de mercenário, entendeu? Mas eu fui entender com ele, eu falei assim, mas por que você recebe antes? Ele falou, não, porque teve uma vez que um cara saiu sem pagar, não sei o que, me deu um maior transtorno, ainda foi na televisão e não sei o que, e pôs meu nome na clínica, pôs meu nome lá na televisão, o nome da clínica lá na televisão, e aí agora, a partir de agora, eu recebo tudo antes. Aí eu fiquei pensando comigo, gente. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão refletindo comigo? Eu fiquei pensando assim, Luísa. Cara, ele já tomou um baita de um prejuízo da clínica aparecer lá na televisão por uma mentira. Ele teria que processar o cara, tal, não sei o quê. Agora ele vai tomar mais um monte de prejuízo porque ele vai fazer isso com todos os clientes dele. Tipo assim, não tem lógica, entendeu, gente, o que eu tô falando, não? A gente não vai mudar o processo que a gente tem porque aconteceu uma única vez, entendeu? Isso é o mais importante. Tipo assim, sabe, é igual, poxa, você foi assaltado um dia, ninguém quer que seja assaltado, sabe? Mas aí no outro dia você vai lá e vai colocar uma cabine pro cliente entrar que é anti-metal, não sei o quê, não tem sentido. Vocês concordam com isso ou não? É muito mais comum do que a gente imagina, viu? Isso aqui. Mas eu concordo com você. Eu acabei colocando essas coisas por alguns pontos específicos. Um deles era a equipe recebendo paciente, liberando exames, e eu tive um problema quase similar a esse. Os meninos, o exame da senhora, da paciente estava no sistema, ela pediu pelo WhatsApp, a gente mandava pelo WhatsApp. E aí chegou na hora, o rapaz me baixou o exame, e nessa dele enviar o exame para a tutora, e não se atentou, ele enviou um exame que tinha baixado um pouco depois, ou antes. E a tutora não percebeu. Quando ela chegou na consulta dela, 2, 3 dias depois, com a PET em outro local do especialista, na hora que o médico da outra clínica foi olhar, não era o exame da paciente. E aí ela ligou pra gente, esculhambando o pessoal da recepção, e o rapaz da recepção estava, não, mas o exame está certo, está no seu sistema. Aí a gente foi ver, o rapaz tinha enviado o exame errado. E aí a gente já começou a colocar essas metas. Então diminuiu muito essa questão da insatisfação do cliente. Agora o exame vai anexando, eles mesmos já vi que já está o exame para mim, quero marcar o retorno. Então isso já me ajudou bastante. Maravilha. É porque esse é um problema que você ia ver de forma recorrente, tá? Isso aí não pode, tem que ter realmente processo para travar ali, porque tudo que envolve, né, a gente sabe, tudo que envolve o ser humano fazer, a gente tem que tentar criar algumas barreiras ali de erro, mas nem tudo a gente consegue, né? Beleza? Quem tava com a mão? Alan, sou eu. Oi, Luísa. Pra falar, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tô bem, também. Alan, você já tem recepcionista na noite também? Ou não? Como A que maioria das funciona? unidades, sim. É porque eu tô tendo, assim, agora a clínica tá crescendo muito, principalmente a procura por plantão, emergência. E aí, aquilo que você falou, né, do caos, né, de não ter um responsável. Eu tenho mais plantonistas, hoje até às 10 eu tenho 2 veterinárias e eu tenho auxiliar. Mas mesmo assim, tá meio caótico a troca de plantão. Não só entre os veterinários, mas entre recepção, caixa. Aí eu não sei se já tá na hora de eu contratar alguém ou ainda não, sabe? Assim. Tá. Como que você vê isso, sabe, Luísa? Você tenta ver o volume de atendimento que você tem ali, tá? Porque a gente não pode calcular só o que o médico vai atender. A gente tem que entender que um enfermeiro, ele cuida muito bem de até 5 pacientes. Então, se você tem lá um enfermeiro, você está todo dia ali tendo 5, 6, 7 pacientes, mais os atendimentos lá na recepção, e é esse enfermeiro que faz isso, com certeza ele está sobrecarregado. Aí a dúvida que você tem é o seguinte: será que eu contrato outro auxiliar veterinário ou contrato uma recepção?
Aí vai depender, na minha opinião, tá? Vai depender do número de atendimentos e do número de internados. Porque pode ser, eu já vi isso acontecer em algumas unidades, a gente já optou por ter recepcionista. Por quê? Porque às vezes tem muito atendimento, né, nesse horário da noite ali, só que não tem tanto internado para a gente ter mais um auxiliar, entende? Aí eu prefiro contratar a recepção, porque lembrando que a recepção converte também, né? Querendo ou não, a recepção é um vendedor ali. Então, se a gente tem alguém à noite que vai dar atenção, 2, 3 cirurgias com internação que ela traz, ela já se paga. Entende? É esse cálculo que eu faço ali. Então, igual, vamos pôr no final de semana. Teve 7 atendimentos, eu acho, de domingo para esses foram 7. À noite. No domingo. 7 atendimentos, a gente tá com uma média de, hoje a gente tava com 13 pacientes internados. 13. 13. Tá. E 7 atendimentos. Aí, à noite, a gente tá tendo uma média de 2 atendimentos, e aí e o nosso número de internados vem aumentando. E aí são dois caos, né, que eu não tô sabendo resolver. Um é esse, o número de atendimentos noturnos que tá aumentando, mas que eu acho que daria certo com a minha equipe ainda, porque eu tenho um auxiliar e um veterinário, e aí até às 10 eu tenho 2 veterinários, né, e aí depois das 10 fica o veterinário e um auxiliar. E o outro é com a UTI, porque a UTI é operador dependente. E antigamente eu gostava de operar, né, eu amava, meu sonho era ter uma UTI, né, pensa. E aí hoje eu não trabalho nela mais. Mas aí eu tava querendo contratar intensivistas e deixar dentro da UTI. Então, ao invés de eu contratar recepcionista, eu ia desafogar a internação, porque o que a gente tá fazendo? A gente tá manejando o paciente grave, porque eu era acostumada a fazer isso, porque antes ninguém tinha UTI aqui na cidade, né? É a minha primeira unidade. E a gente tá tendo essas despesas excessivas com pacientes que poderiam ter evoluído para UTI, tendo a internação sem cobrar isso. Só que todo jeito que eu vou mexer, recepcionista, para fazer o giro, tem que ter 2, no mínimo. Olhador, descansador. E intensivista também. Então, assim, não é só um. Se eu colocar, não é só uma contratação, são no mínimo 2. Eu não sei se já tá na hora ou não, entendeu? Deixa eu te ajudar, então. Eu vou falar assim, o que eu faria, tá? É bom que faz esses casos assim práticos. O que eu faria? Você falou que em média de atendimento você tem 2, 3 ali por noite. À noite, Então, vamos lá. Você tá com média de 12 pacientes ali internados? No mínimo. No mínimo. Então, quer dizer, você tá, de qualquer maneira, você tá com a equipe de enfermagem, tá sobrecarregada, tá? Então, teria que ter pelo menos 2 ali, tá? E aí, se manter esse número de atendimento, eu contrataria 2, eu deixaria então plantão com 2 auxiliares, porque aí você consegue ter um para suprir esses 3 atendimentos ali, que são rápidos, né? À noite, e contrataria mais um veterinário de UTI. Por quê? Quando a equipe está separada, Heloísa, tem o médico lá que cuida de paciente crítico lá na UTI, e tem o outro que cuida de internado normal. Sabe o que acontece? Aumenta os encaminhamentos para UTI. Então, foi isso que eu pensei, porque quando eu peguei agora esses tempos, meu sonho é tocar na UTI, né? Eu tenho esse sonho ainda. E aí eu peguei uns pacientes que estavam grávidos, assim, põe na UTI. Aí eu mesmo fazendo giro, aí quando eu fiquei na clínica, aí eu caminhei 3 pacientes na UTI, eu lotei, tipo, eu tenho 2 leitos, eu já tinha 3 pacientes, sabe? Pois então eu senti essa falta, sabe? Assim, gente, se eu tiver veterinário aqui dentro, e a gente chamar, a gente eleva esses números, né? Aí assim, só que é algo mais caro e é difícil também, não é tão fácil de encontrar profissionais para UTI. Pronto, então, é quase impossível. Pois é. Quase. Não dá para treinar. Mas nada que não seja treinável, né? Só que aí a pessoa também tem que querer. Aí eu ia colocar um auxiliar para UTI e um veterinário. E aí, quando tiver paciente grave, aí ficaria revezando. Eu não colocaria o auxiliar na UTI até hoje, Heloísa. A gente tem os auxiliares que trabalham na internação, e aí quando o VET precisa de alguma ajuda ali, ele aciona esse auxiliar que está na internação para ele ir lá e ajudar, entendeu? Mas então, aí quando eu coloco o paciente na UTI, eu preciso de 2 intensivistas para fazer 12 e 12. E mesmo assim fica muito, eu acho muito cansativo. Não, mas dá para fazer. Você tem... Aí sempre vai trabalhar um 12, outro 12, um 12, outro 12. Mas às vezes eles fazem 2 e 2, entendeu? A turma costuma fazer. 24, 24, né? Não. Roda. Não, eu falo assim, você tem que, o que a gente faz hoje aqui? A gente tem 2 médicos de UTI durante o dia e 2 à noite, então são 4 que tocam lá. Então, aí são 4 pessoas, aí beleza. E questão de salário, vocês estão remunerando em quanto? O médico de UTI é em torno de 330 plantão, 300 a 330 plantão, tá? De 12 horas. De 12 horas. 300 a 330. Isso. Aí tem mais aquele programa de certificação lá que a gente faz, né? Então, cada certificação que esse profissional passa, ele tira uma prova, né? Tem vários temas lá, e ele tira acima de 8 em cada um dos temas, ele ganha R$200 a mais por mês. Entendi. Porque aqui, assim, é igual você falou, o profissional pronto é quase impossível. Só que eu tô remunerando bem, tendo esses valores, e mesmo assim eu tenho dificuldade de manter. Aí por isso que a minha ideia é contratar 2 pessoas e deixar lá dentro da UTI. Mas aí você não vai conseguir, na minha opinião, eu já tentei, tá? Você não vai conseguir fazer com que essa equipe fique meio de sobreaviso, entendeu? Por isso não, eles têm que estar lá dentro da clínica, tendo ou não, cachorro, eles têm que estar lá dentro. 4, entendeu? Porque aí cada um tá num plantão ali, entendeu? Eu até pensei em oferecer, tipo, um fixo e mais uma comissão por paciente internado, ou por 12 horas, alguma coisa nesse sentido, sabe? Que eu tava pensando em fazer contratação. E aí, talvez colocar mais um auxiliar e não contratar a recepcionista agora, porque a recepcionista eu acho mais difícil que o auxiliar, por conta do horário. A recepção, assim, a gente tem, qual que é a cidade mesmo que você tá? Rio Verde. Rio Verde, né? Eu não sei como que é aí, mas Ribeirão a gente tem, Campinas, São Paulo.
geralmente a gente consegue, né? Mas eu não sei como é que é a cidade Mas aí pequena. o fluxo tem que ser muito grande, né? Então, isso que eu atendimento. tô falando, por isso que no seu caso eu não contrataria recepção agora. O que eu faria? Auxiliar e UTI. Tá? Porque você vai conseguir dar um bom suporte ali para o paciente crítico, as pessoas vão encaminhar mais, tanto interno quanto externo, e você vai tirar a carga do auxiliar veterinário que você está hoje. Você vai reduzir um pouco da carga dele, ele vai converter mais, porque ele vai atender melhor o cliente. Entendeu? Tá. E os auxiliares, vocês estão remunerando em quanto? Você consegue passar? Auxiliar tá caro, hein? Porque tá 2.321, acho que aqui na região de piso. Aí tem a insalubridade, tem mais uma assiduidade que a gente dá, tipo uma premiação, que é de R$100, se ele não tem falta, nada. Mais o vale alimentação, né, que é R$22 o dia. Então, se somar isso tudo aí, é quase uma remuneração de um médico veterinário. Eu tô pagando 2.300 aqui para meus auxiliares. Eu tenho 3 auxiliares. Só que eles trabalham 10 dias no mês, né, na noite. 10 dias? É porque eu tenho 3. Eles trabalham um dia sim, folga 2. Tipo, trabalha hoje, folga 2. Entendeu? Não, entendi. Mas é de 12 horas? É. Tá, acho que você tá pagando mais, então, né, do que a gente. Então, eu tô pagando... Aí, por que eu coloquei 3? Por conta dos finais de semana. É muito difícil... As pessoas hoje em dia, elas buscam mais qualidade de vida, né, do que dinheiro, eu acho. Não sei se é em todo lugar que tá assim, mas a qualidade de vida importa muito. Aí, para eles preferem ganhar um pouco menos, mas ter finais de semana de folga. Aí, cada final de semana, trabalha 2 auxiliares. Aí, no final de semana, sim, aí eu coloco 2 auxiliares e um veterinário. Entendi. Você aumenta um pouco o teu custo, né, de equipe, de auxiliar veterinário, mas tem menos rotatividade, né, provavelmente. Isso, exatamente. Porque a rotatividade já foi um grande problema para mim. Porque eu ia lá, treinava, colocava a gente na equipe, aí saía. Então, é um jeito de eu conseguir manter a equipe, né? Remuneração e qualidade de vida, que é o que eles querem. Uma boa estratégia. Por isso a importância de olhar dados, gente. Sabe? Porque, por exemplo, custo de rescisão é altíssimo, custo de treinamento nem se fala. Então, imagina quem está colocando todos esses treinamentos, esses processos, tudo mais. Aí, você tem um turnover alto. Você tem um custo que não dá nem para mensurar. Porque o custo de tempo de equipe, o custo da maturidade da equipe é muito alto, tá? Então, às vezes, sim, a gente tem que adotar essas estratégias, igual a Heloísa está fazendo. Poxa, deixa eu ver, se eu estou tendo alta rotatividade auxiliar veterinário, como é que eu posso melhorar? Vamos ouvir a equipe? Vamos trazer eles, vamos ver. O custo vai aumentar em R$2.500 por mês, mas, poxa, no ano passado a gente teve 100 mil de rescisão, um exemplo. Então, compensa a gente fazer, entende? Então, tudo é dados, entendeu? A gente tem que, claro, feeling, mas trazer essa avaliação com dados, com indicadores, ok? Fala, Nayana, pode falar. Eu achei, é uma realidade, né, que se propõe a cada local. 2 recepcionistas, nós trabalhamos, não é, atualmente com 2 recepcionistas noturno, plantonista 12/36, e isso foi uma extensão muito boa pra gente. A nossa equipe do noturno, ela é um médico veterinário, mas nós temos médicos veterinários que permanecem até as 9, até as 10, e nós trabalhamos também com 2 auxiliares. Né? Mas aí, eu achei assim, a importância da recepção, isso vai também muito por conta da nossa grande demanda. Pela manhã, nós temos uma demanda um pouco mais branda. Agora, a partir da tarde para a noite, nós temos uma demanda, um fluxo extremamente alto, principalmente à noite. Então, a importância que veio para a gente de ter essa extensão, né, do que muitas das vezes 2 recepcionistas diurnos não conseguem fazer, né, que é sempre estar enviando mensagem, lembrando a de vacinação, fazendo pós-serviço, dando continuidade nos processos documentais dentro do prontuário do paciente, né, com um respaldo jurídico também, muitas das vezes não, é uma extensão que nós conseguimos adquirir com os recepcionistas noturnos. Além de que, com uma prioridade de emergência, né, algumas pessoas elas têm a tender a esperar um pouco ali esse processo. Então, o acolhimento deles, o processo de atenção, né, até se passar esse processo de acolhimento da emergência, né, foi fundamental para a gente. Nós não tínhamos antigamente, foi um processo que está se fazendo há 1 ano de recepção, e assim, eu vejo que ainda tem algumas coisas ali que a gente ainda peca, né, por não estar presente naquele momento, nesses certos momentos que são necessários. Mas eu vejo assim que a diferença em relação a isso foi extraordinária. Né, nós conseguimos ter um ambiente mais organizado, respostas pelo WhatsApp, mensagens mais brandas, mais claras, né, e uma organização maravilhosa. Eu acho que tudo isso daí tem que ser avaliado, sabe? Se a gente juntar ali, número de internados, número de contatos, de leads, né, que chegam no nosso canal à noite, número de atendimentos que a gente faz à noite, a gente vai conseguir responder se de fato uma pessoa ali dá conta de fazer, tipo, saindo de um setor para atender ou não. Qual que é a regra que eu sempre tive na minha cabeça, gente? Primeiro ponto, nunca foi financeiro. Tá? Eu sempre olhei para a operação. Então, exemplo, igual da Heloísa que ela está dizendo aqui. Eu olho para a operação, eu estou vendo que, tipo assim, tem a necessidade de ter mais um auxiliar, mais um veterinário de UTI. Às vezes, se tiver um atendimento ali de 10 atendimentos por noite, poxa, tem que ter uma recepcionista também. Aí você vai falar assim, não, mas financeiramente falando, eu estou enrolado, porque eu vou aumentar meu custo, certo? Só que a gente não pode ter esse medo, na minha visão, tá, gente? A gente não pode ter esse medo, porque eu sempre fui assim, olhei para a operação, resolvi os problemas da operação, aumentamos o faturamento, entende? Então, se caso, por exemplo, a Heloísa, você vai colocar tudo isso em prática, certo? Se você colocar em prática e ver que seu faturamento não aumentou, poxa, tem alguma coisa errada, entendeu? Aí, ou você vai ter que dar ré, falar assim, não, realmente eu tenho que a minha margem ela tem que ser saudável, então eu vou dar ré.
Mas eu vou te falar, Elô, nunca a gente precisou dar ré nesse sentido. O que a gente precisa é sempre, às vezes, ajustar. Então, por exemplo, eu estou testando aqui um modelo em Ribeirão. Pode ser que esse não seja o melhor modelo, pode ser que já eu faça a contratação de recepção até meia-noite. Por quê? Eu estou vendo que meu volume de atendimento é até às 22. Por que eu vou deixar essa pessoa lá, passar a noite inteira lá e ficar ociosa? Vamos trazer ela para uma função que dê mais resultado durante menos tempo, só que para cobrir também esse pedaço da noite. Vamos fazer um rodízio, às vezes nós vamos ter duas, uma semana, uma vai fazer à noite, a outra vai fazer durante o dia. Então, tudo isso, gente, é teste, sabe? A gente tem que testar e ver o resultado, sempre metrificar, tá? Mas, de fato, eu tenho certeza, Elô, que nem você vai resolver o problema da sua UTI ali, depois você me conta. A UTI, ela é primeiro ou segundo no ranking de faturamento das nossas unidades, tá? Então, eu senti assim, eu sempre quis, né? Eu falo que daí foi meu sonho, na verdade, eu queria ter um hospital, eu queria ter um centro cirúrgico equipado. Hoje eu nem anestesio mais, tem só anestesia quando eu tô, tipo assim, muita vontade de anestesiar, mas eu já tenho uma equipe de anestesia no centro, né? Aí tem a UTI, mas que eu sinto muito isso, e aí quando eu coloco pessoas que ainda não estão 100% preparadas. Meu público é um público exigente, só que o meu hospital tá naquele ponto de precisar faturar mais, e eu vejo uma sala lá fechada, que tem ventilador, tem monitor, tem tudo, e que vai acabando perdendo porque não tá sendo usado. Então, aí a minha busca, né, e aí a loja, os outros setores, eles ficam abertos até 7h30. Isso já facilitou, porque aí a vendedora acaba dando esse suporte ali na recepção da clínica, porque de fato é até às 10 horas que é o pico de atendimento. É gente querendo comprar, porque aí tem a loja, que a loja é grande também, aí tem gente querendo comprar, gente querendo pegar cachorro no banho. Mês passado a gente conseguiu, é que eu tô com as 2 unidades em uma só, né, então a gente fez 1.000 e tantos banhos no Nossa, centro. bastante. São muitos. E aí, das 6 até as 7h30 é uma loucura. E agora tá abrindo em frente à minha unidade, tem a prefeitura tá abrindo um food truck, que é uma praça de food truck. Ah, sei. Então vai movimentar muito. Aí talvez essa ideia de colocar às vezes até às 10 uma recepcionista para a clínica, porque eu tenho vendedores até 7h30, a intenção é colocar o banho tosa para ir um pouquinho mais, estender um pouquinho mais, e talvez colocar uma outra recepcionista para cumprir essa carga horária noturna. Não sei, alguma coisa nesse sentido. Até às 10 horas da noite. Eu acho que pode ser, você consegue dar um suporte melhor, né, durante o dia, durante o final do dia e à noite ali, né? Eu acho que isso pode dar resultado sim, viu? E a UTI desafogar a galera, só que aí eu tenho que começar a procurar profissionais para essa área, porque aqui eu não tenho, assim, tem os meninos que a ideia, quando eu comecei, eu já tenho 2 anestesistas que, hoje o meu líder, acho que ele tá aqui, o Antônio, não sei, é pra ele estar aqui, meu líder de equipe ia ficar comigo na UTI, só que quando eu tava na estrutura menor, só nós conseguia, né, agora se eu tirar ou eu ou ele, já embanana tudo, né, ou eu saio do financeiro, aí bagunça meu financeiro, e se eu tirar ele da liderança da clínica, bagunça o fluxo da clínica. Então não dá pra ser nós mais, agora eu teria que arrumar Mas ele atende ainda, Elô? Não atende mais. Só quando o cliente quer... Faz anestesia? Ele faz as anestesias da Tomo. Da Toma, ok. É basicamente o que a nossa coordenadora, né, Maju, é a Rafa, é basicamente o que ela faz, tá? Só que o que acontece, ó, é desafio mesmo. Então tem que pegar o seu parceiro aí e falar para ele dar uma meta, dar um prazo, porque a gente tem que investir. Esse setor é muito bacana e você já tem pessoa, entendeu? Para abraçar com você. Põe um prazo para vocês dois ali, ó, em 60 dias a gente tem que estar com a UTI pronta, sabe? Mais pessoas, tem que contratar, né? Eu até comecei a conversar, mas aí essa semana eu tinha que desenrolar isso. Porque é difícil, Elô, quando, assim, sendo sincero, tá, gente? É difícil quando a gente tem uma figura que é o gestor, que é só administrativo, e ele faz tudo, ele não tem um braço de liderança médica, ele não tem um coordenador médico, sabe? Aí é difícil, porque realmente não sai. Então, agora, quando tem um coordenador médico, principalmente com a especialização de anestesia ou de terapia intensiva, ele fica muito mais fácil de colocar para andar. Mas é por prazo mesmo e resolvendo os BO. Porque no começo é muito difícil, né? A gente vai ter que fazer plantão, nós vamos... Então, eu tenho horas que eu falo assim, não, vou largar tudo e vou focar nisso, sabe? Que vai dar certo. Eu tenho com certeza. Sim, eu falo que 90% de certeza que dá certo, que fatura, que vai... eu falo que até um marketing para a clínica. Eu vou operar no Vivan, porque se acontecer alguma coisa, lá tem UTI. Eu parei de divulgar, porque senão, assim, a gente... Eu nunca vi, a gente para de divulgar porque a gente não consegue atender, né? Tem um problema bom de resolver. Mas eu falo que é bem desafiador, a gente tem que colocar outras pessoas logo. E eu demorei a entender que a gente precisa procurar cada macaco precisa ter seu galho, sabe? Eu queria abraçar muito a causa. Porque eu tenho quase certeza que a UTI vai ser um sucesso gigantesco para a clínica. E é só isso que falta para faturar dentro da clínica. O centro cirúrgico fatura, a internação fatura, a clínica fatura. Mas a UTI está stand-by, assim, é um desafio. Pelo volume que você tem de internado, você vai ver o tanto que vai aumentar teu faturamento. Vai ser absurdo, porque, assim, não é só diária. Esse paciente, ele tem todo o entorno dele, exame, hemogasometria, exame seriado, na verdade, né, ultrassom todo dia, às vezes, os exames de sangue ali, então, realmente, assim, você recebe mais encaminhamentos, então, é algo que eu sempre incentivo, sabe, as pessoas, assim, às vezes nós estamos gastando muito tempo com coisa pequena, sendo que a gente tem que gastar tempo com isso daí, que vai aumentar muita qualidade e vai trazer ainda receita, sabe? Muito faturamento. E nas UTIs de vocês, ela não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas é normal, acho que é igual a minha, não sei. É uma sala... Eu postei foto hoje lá, depois você dá uma olhada no meu Instagram. No seu Instagram? Todas elas, assim, é do mesmo jeito.
tá? Não fica assim exorbitantemente caro, a gente não compra assim um ventilador para cada leito, tá? A gente compra um para cada, para início, tá? Um para cada 3 leitos ali, porém, tipo assim, a gente começou a ter 9, 10 diárias ali, já é um indicativo da gente ter o segundo e aí vai embora. Quantos leitos você tem na UTI? A maioria das unidades, 3. Ah, tá. Entendi que tinha 10 leitos. Não, tem 3 leitos. Aí em Franca, né, a gente vai ter capacidade para 6, acho que Piracicaba 6 também, porque teve dia em Ribeirão, um exemplo, que a gente teve 5 pacientes na UTI. A gente teve que usar 3 leitos da UTI e os 2 leitos que são semelhantes da emergência. Eu tenho uma que eu pus o nome de fluidoterapia, sala. Mas aí, nesse dia que eu te falei que eu tava, né, eu coloquei 2 e coloquei um na fluido, eu tava com 3. E cobrando diária de uma de 2.800 e as outras 2 de 1.800. Uhum. E com gente pagante, sabe? Que às vezes eu cheguei assim, meu Deus, eu não aguentava mais, mas o cliente ainda queria, entendeu? Sim. Então, por isso que eu vi a necessidade de realmente pôr pra rodar. No teu caso ali, tipo assim, até depois se você quiser me chamar ali, eu até te dou algumas dicas de como começar, a gente pode até te dar um suporte ali, mas realmente, no teu caso, é claramente uma indicação de pôr esse setor para funcionar, tá? Já tem tudo, né? Já tem estrutura, tem ventilador, tem monitor, tem berço, tem tudo. Isso. Só que é uma sala, minha UTI é uma sala, não tem igual humano, não sei se de vocês é assim, que tem a ala da UTI, é só uma sala mesmo. É uma sala perto da internação, entendeu? A gente sempre confia na internação. Agora, pro pessoal que às vezes tá é assim, ó, veja bem, eu encaro todo investimento que a gente vai fazer, exatamente, eu vejo como se fosse eu abrir uma franquia, entende? Então, um exemplo, eu vou abrir uma franquia de pastel. Eu tenho que ter a fritadeira, eu tenho que ter a chapa, eu tenho que ter painel vermelho lá de não sei o que, eu tenho que ter aquela ferramenta de inox, entendeu? Então, nos hospitais, eu encaro exatamente assim. Olha, se o nosso posicionamento é atender alta complexidade, é atender o paciente crítico, eu tenho que fazer um investimento para depois eu saber qual vai ser o resultado. Então, por exemplo, a gente está entrando lá na Mari, na Maju, em Franca, tudo, a gente já entra com UTI pronta já. Eu não espero ter esse fluxo de internado para depois a gente montar a UTI. Tá? Nesse caso das unidades do zero. Agora, as unidades que estão já em funcionamento, é aquele caso que a gente estava conversando lá com o pessoal de Sete Lagoas, do Renato, da Ana, né, de tudo mais. Às vezes o pessoal acha que não tem demanda ali, mas, pô, já está internando ali, tem média de, tô dando exemplo aqui, tá, Renato? Tem média ali de 7 internados, de 5 internados, na cidade não tem. Tem lá 200 mil habitantes, poxa, tem que colocar, porque senão alguém vai colocar, sabe? E aí esse negócio, a gente já testou isso em Araraquara, esse setor funciona, a gente recebe muito encaminhamento. Às vezes recebe encaminhamento por a gente ser referência, né? Mas esse paciente não vai para a UTI, ele vai para um centro cirúrgico, depois vai para internação comum, mas o médico veterinário que foi encaminhar, ele avaliou aquele caso com uma possível gravidade. Então ele não pensa 2 vezes, ele vai encaminhar para o lugar que tem a estrutura, entende? Então é muito complexo isso, a gente avaliar faturamento e lucro por setor. Esse é um outro ponto, tá? Porque assim, o paciente de UTI é um pouco ingrato, porque às vezes tem lá um mês que a gente vai ter 20 diárias, por exemplo, poxa, com 20 diárias a gente não paga o custo. Mas será que não paga? E as cirurgias que veio por a gente ser referência? E os exames que vieram encaminhados? E as emergências que a gente atendeu que não deu para ir para UTI, entendeu? Porque se o paciente tivesse passado da emergência, teria ido. Então foram encaminhamentos que vieram através de um setor. Então tem muito disso, sabe, gente? Retorno intangível, beleza? Estamos terminando. Então vamos lá, reunião, deixa eu ver. Bom, já falei aqui dos indicadores. E aqui, por último, tá? Na nossa gestão, nas nossas, né, empresas, a gente, nossas aqui, né, nossas entre nós aqui, pode ser que tenha um problema muito grave, depois vocês podem avaliar também. Qual que é esse problema muito grave, viu, Érica? Às vezes a gente começa a crescer, Érica, muito rápido, e as pessoas elas não sabem o que é urgência e o que é uma emergência. Não estou falando do paciente, estou falando da urgência de execução, entende? Então, às vezes, a gente vê lá o pessoal gastando muito tempo com uma reunião que não vai mexer ponteiro nenhuma do negócio, entende? E aí, por que acontece isso? Porque não foi colocado, chama matriz de Eisenhower, não foi colocado as prioridades, entende? Então, o que é prioridade? Por exemplo, a prioridade para mim hoje, dentro do meu setor, poxa, a prioridade para mim vamos pôr aqui, vou pegar o dia de hoje, tá? A prioridade para mim hoje foi fazer uma reunião de kickoff com os sócios nossos lá de Curitiba, um exemplo, certo? Essa reunião não tem ninguém que faça por mim, ainda. Então, eu tenho que fazer. Agora, estamos com problema de comunicação lá na recepção de Uberlândia, um exemplo. Poxa, já tenho gente que faça. Então, será que eu que tenho que ir atrás para resolver? Então, isso é muito importante, gente. Tá? Já vão desenvolvendo os líderes a pensarem nisso. Porque senão a gente começa a ver líder que está estacionando o carro dos outros, né, que está servindo um cafezinho para o médico veterinário parceiro, e na verdade quem tinha que servir era a recepção. Então, o tempo a gente precisa gastar com muita eficiência. Eu quero treinar a equipe para desenvolver quando eu não esteja presente. Tá bom, gente? Então, esse é um dos pontos também que pode gerar caos na operação, tá? Já viu aquele negócio que tem o cachorro de 2 donos? Já viu aquilo lá? Que aí você... Passa fome. Passa fome, porque um acha que deu, o outro também acha que deu, e o cachorro ficou sem comida. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E outra coisa, para nós isso, porque senão a gente se sente sobrecarregado também. É muito importante a gente definir essa matriz, né, de urgência, o que eu vou fazer, e o que eu vou delegar, e o que eu vou planejar, e o que eu vou descartar da minha agenda. É muito importante eu ter isso, porque senão, gente, todo dia a gente fica sobrecarregado, sai do dia do trabalho com a cabeça cheia, sabe? Parece que você fez e não fez nada, entende? Por quê? Porque não tá anotado aqui, ó, tudo que é urgência, entendeu? Não tá registrado, precisa registrar. Beleza?